Oi, gente linda, gente amada. Mais uma vez estamos aqui colocando em prática um projeto maravilhoso que o Senhor tem colocado em nossas mãos e que o Senhor venha abençoar cada dia mais, que possamos fazer o teu querer, fazer a tua vontade. Eu estou muito feliz com Jesus. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado por todos nessa terra. No começo da minha caminhada cristã, eu não sabia que existia uma palavra tão usada nos dias de hoje e que eu conhecia somente por ouvir falar. Eu não sabia o significado. Quantos anos da nossa vida vivemos sem acesso a grandes informações pelo fato de não ter tido oportunidade de estudar, né, de fazer um curso, nem de concluir os ensino básico, fundamental, a gente fica sem conhecimento. E depois de muitos anos é que eu vim saber o que significava a palavra filantropia. É uma palavra bonita e que eu amei desde o início, que eu consegui entender o que significava isso. A palavra filantropia significa um amor imenso à humanidade. E quem teve um amor assim, né? Foi Jesus que teve um amor imenso à humanidade, que deu sua vida, né, em favor de nós todos, seja rico, seja pobre, seja de qual nível social for, o pagamento foi o mesmo, para que nós pudéssemos entender o processo da salvação que acontece por meio de Cristo Jesus. Mesmo sabendo que obras, que a caridade não nos leva à salvação, nós sabemos que temos um único Salvador, mas é importante ressaltar que a caridade ela é muitíssimo importante na vida do cristão. Não é todos que praticam a filantropia são cristãos, mas todo cristão deveria praticar essa habilidade, essa coisa linda, maravilhosa que se chama filantropia. O Senhor Jesus nos contou uma história muito maravilhosa sobre isso, sobre os cuidados uns dos outros, que está lá em Lucas 10, do 25 ao 37, contando a história, né, do bom samaritano. Imagine alguém que está caminhando numa estrada, numa rua, alguém vem, assalta, bate, machuca e o deixa lá, encostado de lado, sujeito à morte. Passa o sacerdote, não importa, não olha. Passa o levita também, não importa, não olha. Passa alguém que nem era indicado para fazer aquilo, porque eles eram assim, rivais, inimigos, por alguma razão não se davam bem. Mas o bom samaritano acolheu aquele homem, sarou as feridas, curou os machucados, cuidou dos machucados e, por fim, pegou, levou ele a uma hospedaria onde deixou encarregado para que alguém continuasse cuidando. E às vezes não levamos essa palavra em consideração. Podemos ver alguém de todas as formas do nosso lado que não temos a coragem de cuidar. Isso não é de Deus, isso não provém de Deus, essa dureza no coração. Porque além de sermos cristãos, além de sermos conhecedores da palavra de Deus, precisamos ser praticantes das boas obras. A salvação é dada por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade, independente se somos ricos, pobres, milionários, moradores em condição de rua, somos todos chamados à salvação por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo então sabemos que a caridade não é algo que leva-nos à salvação, mas é vontade do Senhor Jesus que nós a pratiquemos. No ano de 2007, eu morava num bairro que perto da minha casa, à noite, juntava muitos moradores de rua, esse povo que trabalha o dia inteiro em reciclagem e que à noite reunia lá para dormir. E muitas vezes os meus filhos chegavam para mim e falavam assim: mãe, eles estão pedindo comida. Muitas vezes eu só tinha aquilo de alimentar os meus filhos, que nessa época eu morava sozinha com eles,
E eu trabalhava bastante, muito, mas a nossa condição, pagava aluguel, eu era responsável pela minha casa, por tudo que tinha na nossa casa, né, em termos de sustentação, em termos de manter, e eu buscava muito de Deus sobre o que fazer em relação a todas as coisas. Mesmo no começo da minha vida cristã, eu sempre confiei no Senhor, busquei de Deus a forma correta de estar fazendo tudo na presença dEle. E eu às vezes só tinha aquilo que era de alimentar naquele dia, não tinha nem para o dia seguinte. E juntamente com meus filhos, a gente preparava pão, café, suco, às vezes uma sopa. Eles nunca dormiram com fome perto da minha casa. E todos parece que era direcionado para minha casa. Parecia que alguém falava com eles assim, vai lá que ela vai dar comida. E era muita gente que me pedia comida. Era muita gente que ia lá na esperança de alimentar. Nunca deixei que eles voltassem com fome. Aquilo que eu tinha, eu repartia com eles, eu dividia com eles. E uma certa vez me aconteceu algo assim que marcou a minha vida sobre essa situação. Falei tanto, né, de dízimo, de oferta, de obra social, de caridade, do amor à humanidade, do amor às pessoas. Então eu não posso deixar de dar um pequeno testemunho que o Senhor tem falado no meu coração. Certa vez eu estava pronta para ir à igreja e o irmão ia passar lá para me pegar, para me dar uma carona, para levar para o culto. E chegou uma pessoa pedindo, perguntando se eu poderia dar a ele um prato de comida. Eu falei, não, moço, eu não posso te dar comida agora, porque eu estou pronta para ir para a igreja. Eu não tenho tempo. Aí eu ouvi uma voz nitidamente, e eu sabia que era a voz do Espírito Santo, era a voz de Deus falando comigo. Você vai fazer o que na igreja? E eu voltei para trás, com meu coração arrependido daquelas palavras, e falei com o moço, espera aí, eu já vou lhe dar a comida. Voltei para dentro, esquentei a comida e dei àquele rapaz. Era um rapaz novo, um jovem. E naquele momento o Senhor falou comigo, não adianta ter fé, ir para a igreja, não adianta fazer as coisas dentro da igreja se você não considera aquilo que você pode fazer para o seu semelhante. Não adianta ir para a igreja sem cumprir o ID do Senhor em todas as situações. E desde então, o que eu já fazia, eu comecei a colocar em prática mais e mais, até que chegou o ano de 2008 e eu tive um AVC. Eu fiquei uns 6 meses sem poder trabalhar, precisava de tratamento, precisava de alimentação, precisava de pagar as contas, né? Porque afinal de contas a gente precisa de pagar o aluguel, a água, a luz, e eu não conseguia trabalhar. Mas o Senhor me respondeu de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, que o meu coração queimava cada vez que eu lembrava de cada coisa, de cada pessoa que passou pela minha vida e que eu pude fazer algo por ele. Quem mantinha minha casa era eu, e eu estava ali naquela situação. E eu, muitas vezes, eu não tinha alimentação nem para o dia seguinte. E eu dobrava o meu joelho e falava com o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho. O Senhor sabe que não tem de onde eu tirar. Eu não estou trabalhando, eu não estou conseguindo. Olha a minha situação, Jesus. Eu trabalhava como costureira e eu conhecia muita gente. E aquelas pessoas chegavam no meu portão e falavam assim, aqui, eu estava com essa cesta básica lá em casa, não tinha nada que fazer com ela, eu trouxe para você, você aceita? Às vezes pessoas que eu tinha visto pouquíssimas vezes. Eu precisei de um tratamento caro na época, eu não tinha nem um centavo para poder fazer esse tratamento. E de todos os lados vinha ajuda, uma pessoa chegava, ajudava, a outra chegava, ajudava, um pagava
a mensalidade do tratamento, que foi parcelado em muitas parcelas, e todo mês tinha alguém para pagar aquela parcela para mim, mesmo sem eu ter dinheiro, mesmo sem eu ter nada. O Senhor proveu tudo que eu precisava. Eu gosto de falar dessas coisas porque tem muitas pessoas em situações iguais, semelhantes à minha, ou às vezes até pior. E às vezes a gente pensa assim, eu nunca vou precisar, eu estou bem de saúde agora, eu não preciso de nada, eu tenho meu trabalho, eu tenho tudo que eu preciso, o Senhor tem provido a minha vida, tem entrado com providência em todas as necessidades. Mas um dia pode ser que você não tenha. A provação pode chegar na sua vida, assim como chegou na minha. As nossas vidas estão aqui na terra sujeitas a tudo. E é uma roda gigante, uma hora estamos por cima, outra hora estamos por baixo, e por aí vai. Então precisamos ser misericordiosos, porque o Senhor Jesus mandou que fôssemos, Ele nos ensinou a respeito disso. A palavra do Senhor fala em Mateus 10:42, que até um copo d'água, de água fria, que dermos a alguém, vai ter recompensa. Então, por que nós deixamos o nosso coração endurecer, fazemos como sacerdote, como levita, como tantos que passam, às vezes até pisam nessas pessoas menos favorecidas? Eu estou falando dos nossos irmãos que moram na rua, mas isso relaciona com muitas outras coisas. É o que o Senhor fala lá no Sermão da Montanha, quando ele estava ali ensinando aquele povo, ensinando os discípulos, ele falou isso. Sede misericordiosos para alcançar misericórdia. Quando tivermos na dúvida se o que estamos fazendo é bênção na vida de outro, se o que nós estamos fazendo vai ajudar alguém, nós precisamos nos colocar no lugar de cada pessoa que está necessitada de determinada coisa e verificar lá no nosso íntimo se aquilo que estamos fazendo a alguém nos faria felizes se fosse conosco, se fosse nós que estivéssemos pedindo ou necessitando. Então precisamos entender que o agir de Deus na nossa vida, ele vem de muitas maneiras. Naquele tempo que eu estava lá alimentando aquele povo, que eu nem sabia que isso era algo tão grandioso assim, Deus já estava me dando as sementes para a colheita daquilo que eu ia precisar depois. Eu não sabia disso, mas o Senhor depois falou no meu coração sobre isso, sobre semear, sobre plantar as boas sementes. E às vezes a gente despreza muito esse tipo de ensinamento, realmente por falta de sabedoria, por não termos experiência com Deus sobre todas as coisas, e principalmente alguma delas que é tão importante na nossa vida. Eu não consigo pensar na minha vida cristã sem ter a caridade, sem ter os cuidados um com o outro. Quantas vezes eu precisei pegar aqueles moradores de rua, cuidar da saúde de alguns que às vezes, pela situação de viver no relento, eles ficavam doentes. E quantas vezes eu precisei pegar e cuidar, e fiz isso com amor, com dedicação. E todas as vezes que eu precisei de socorro, que a minha saúde foi afetada, eu tive socorro. Sempre tinha alguém para me socorrer. E isso mexe muito comigo, muito mesmo. Me emociona cada vez que eu penso nisso. Porque eu sei que é de Deus, eu sei que é cuidado de Deus para nossas vidas. Então, todas as vezes que o Senhor nos incomodar, falar no nosso coração para fazer algo em favor de outro, façamos, vai ter recompensa. Vai ser da parte do Senhor a recompensa. Aquele que você fez, às vezes, assim como eu não sei mais da vida de nenhum daqueles que eu alimentei de forma material, que eu cuidei, né, quando estava doente, e falava do amor de Deus para eles, que é o que é mais importante. Eu plantei essa semente. Não sei aonde eles estão, não sei o que fazem da vida. Não sei se floresceu a semente que eu plantei.
Certo é que eu fiz com o coração cheio de amor, cheio de misericórdia por aquelas pessoas. E minha recompensa chegou já de muitas formas o Senhor tem compensado isso na minha vida. Financeiramente, em termos de saúde, em termos de relacionamento. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é algo que o Senhor faz em todas as áreas da nossa vida. E às vezes nós queremos tanto isso, mas não plantamos a semente certa. Não colocamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos no altar do Senhor, para que Ele venha nos mostrar o que Ele quer que nós façamos. E não buscamos discernimento se o que estamos plantando está de forma correta, se estamos plantando a semente certa, se estamos vivendo aquilo que o Senhor tem mandado. Não é o nosso querer que precisa prevalecer. O que precisa prevalecer é o querer de Deus, a vontade de Deus para a vida de cada um. É muito necessário que nós voltemos para nós mesmos, que examinemos a nossa consciência o tempo todo, se as sementes que o Senhor colocou em nossas mãos, se elas estão sendo espalhadas de alguma forma para haver colheita na nossa vida, na vida de outros. É muito importante que prestemos atenção naquilo que nós fazemos, porque isso sim é o que importa para Deus, obedecer aquilo que o Senhor manda, fazer segundo a vontade dEle. E o nosso testemunho é o principal. Nós precisamos de dar bom testemunho, onde quer que estivermos. E os cuidados do Senhor sobre a nossa vida serão constantes. Às vezes a gente pensa que filantropia é coisa para milionário, como nós vemos pessoas que mudam a história de uma comunidade, às vezes de um estado, até de um país. Eles têm condição financeira para isso. Mas não significa que nós não podemos repartir o nosso pão, que nós não podemos fazer aquilo que está no nosso alcance. Quantas vezes eu reparti o pão de hoje com alguém porque eu pensava assim, eu vou dar o que eu tenho hoje porque eu sei orar, eu sei pedir ao Senhor e o Senhor tem tido misericórdia de mim. Então esse que eu vou dar para sustentar essa pessoa hoje, amanhã ele não me fará falta. E na verdade nunca fez falta mesmo. Quantas vezes eu orava o Senhor à noite e de manhã chegava a providência. Então isso é muito importante. Eu gosto de falar isso para aumentar a fé de alguém que às vezes está na mesma condição que a minha. A mesma condição que eu já estive muitas vezes. E o Senhor me sustentou. E o Senhor fez por mim. E o Senhor guardou. Fez com que tudo acontecesse na hora certa, no tempo certo. Eu sou muito grata ao Senhor por isso. E quero testemunhar sim das coisas que o Senhor tem feito na minha vida, não por grandeza, não por ser eu, mas por ser um Deus que sustenta, por ser um Deus que cuida em todos os momentos. Por isso que a palavra do Senhor fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele não vai fazer uma coisinha ou outra aqui, uma coisinha ou outra ali, não. Ele vai fazer tudo. Tudo que for da nossa necessidade, tudo que for da provisão para a nossa vida, tudo que for da vontade do Senhor para a nossa vida, Ele sempre vai fazer. Sempre vai fazer, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele não muda. Que nós possamos acreditar nas bênçãos do Senhor, que nós possamos acreditar na provisão do Senhor, que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor tem de melhor para nossas vidas todos os dias. Sejamos confiantes, sejamos fiéis, que nós possamos crer que o Senhor sempre vai cuidar de nós. Um grande abraço.